Bem, graças a Deus. Meus irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Falar da nossa alegria de poder estar com os irmãos, com o pastor desta igreja, pastor Paulo, a missionária Trifena, pastor Anderson Bisnarga, que nos trouxe aqui essa palavra abençoada, e também de estar com os irmãos aqui, acompanhado da minha esposa. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos. De pé, vamos fazer a leitura em Efésios. Nós começamos desde o primeiro dia, Efésios capítulo de número 6. Quero pedir a todos que acompanhem a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, Efésios capítulo 6. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abri-la. E quem não trouxe, pode acompanhar aí, mas depois eu queria que você meditasse na sua casa sobre essa palavra que estaremos trazendo nesse momento para a igreja. Efésios 6:10 até o verso 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai também toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai querido, Pai santo, nós estaremos trazendo um assunto que é de batalha espiritual, Senhor. E queremos te pedir que nesse momento o Senhor controle cada mente, cada coração, cada vida que há de ouvir a tua palavra. Ajuda em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós começamos a nossa palestra, como foi tratado lá no nosso retiro, sobre a carta de Paulo aos Efésios. Eu quero que vocês escutem bem, porque esse é um assunto muito sério. Eu li de um certo teólogo que diz que pouco se trata sobre o diabo e que o púlpito não é lugar para tratar do diabo, é para tratar de Jesus. Por outro lado, nós não tratamos das estratégias de Satanás, que está também destruindo igrejas, famílias e lares. Antigamente, no período da modernidade, se falava do diabo de uma forma ou em uma caricatura que era para menosprezá-lo. Na atualidade, os jovens estão lendo Harry Potter, os jovens estão falando sobre gnômios, os jovens estão falando sobre espírito, zodíaco, filmes de vampiros. Mas as pessoas se esquecem que por trás de tudo isso há uma força diabólica trabalhando. A prova mais clara disso é que nós estamos em um país que, na verdade, o ateísmo está dominando, não somente aqui, na Europa, e de forma bem clara, nós estamos esquecendo que há uma batalha travada. Não pense que eu vim aqui esses dias, quando eu ouvi essa temática, falar sobre a força satânica, simplesmente do ponto de vista de uma força como as igrejas no Brasil estão tratando. Se você analisar, países como da América Latina, países que na verdade fazem parte desse continente, onde a pobreza impera, onde a dominação de drogas, há uma forma em que a igreja trabalha nesse campo da luta espiritual. Mas nós sabemos que o suicídio, homicídio, assassinato, desgraça, juventude se afastando de Deus, não quer dizer simplesmente questões de opção. A Bíblia diz: o mundo jaz
no maligno. Diga bem forte: o mundo jaz no maligno. E aí nós queremos dizer que a igreja está pregando, está cantando, e muitas doenças estão dentro de nossas igrejas, sentimentos de decepção, de fracasso, até moças e jovens dentro da igreja querendo tirar sua própria vida. Ora, se a Bíblia diz em Efésios, ou melhor em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra, ele há de conduzi-la perfeitamente. Mas se ele começou a boa obra, quem é que quer estragar essa boa obra? Digam vocês, quem é? Pronto, só tem um que quer. Veja bem, não há luta do diabo com Deus, porque o diabo não é páreo para Deus. Deus não luta com o diabo, porque todo o poder pertence a Deus. E em Mateus 28:18, Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E em Atos 4:18 você lê que não há nada, Atos 4:12, não há nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, ninguém maior que o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, há uma guerra, há uma batalha. E qual é o trabalho do diabo, pastor Zéu? O trabalho do diabo é simplesmente estragar o que Jesus fez em você. O diabo não tem outra missão na terra a não ser estragar na vida do jovem a beleza de Cristo, na vida do homem a beleza de Cristo, na vida da mulher a beleza de Cristo. Então, quando nós falamos desde o primeiro momento sobre essa guerra espiritual, é uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui para vocês. Nós falamos sobre revestimento espiritual, que se fala de ser revestido das qualidades de Deus. Falamos lá no retiro. Falamos do revestimento de poder. Lucas 24:49 é o batismo no Espírito Santo, a autoridade para falar em línguas e para pregar o evangelho. Mas nós temos também o revestimento espiritual para entrar em uma batalha. Escute o que eu vou dizer aqui. O poder de Deus em você não é só para pular, não é só para gritar, não é para correr dentro de igreja. O poder de Deus em você é para estar firme e resistir ao diabo, preparado para a grande batalha. Quem quer começar essa grande batalha? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós atentamos para essa grande batalha, você pode perceber que o apóstolo São Paulo, ele escreveu 6 capítulos nessa carta. E todos os capítulos são maravilhosos. Primeiro, a bênção em Cristo. Segundo, a nova vida. Terceiro, mistério revelado. Quarto, vocação espiritual. 5, vida cheia do Espírito. 6, submissão. Mas quando você vem para o 10, Paulo poderia não ter terminado essa carta desta forma. Por que, pastor Zéu? Porque ele só estava falando de coisas como nascer de novo, vida nova, poder, casamento. Mas de repente ele muda drasticamente desses assuntos e vem para a batalha. Por que que Paulo fez isso? Começou no 1 dizendo: bendito Deus, verso 3, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção. Digam comigo bem forte: eu sou abençoado. Só quem tem boca mais forte: eu sou abençoado. Mas no capítulo 2 ele diz, no verso 4, e ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Olha, ele ressuscitou você, ele deu vida a você, revelou o mistério a você. No 4, deu vocação a você. No 5, ele te enche do Espírito, Efésios 5:18. Mas quando chega no 6, depois que ele fala de relacionamentos, ele muda de assunto. Por que que Paulo mudou de assunto drasticamente a partir do verso 10 do capítulo 6? Pode colocar aí na tela, só para os irmãos observarem. Quando você chega no capítulo 6, verso 10 de Efésios, olha o que ele diz: no demais. Ele agora muda o assunto. Essa expressão no demais, ele vai mudar todo o assunto. Por que que Paulo não ficou no assunto bênção? Por que que Paulo não ficou no assunto vida? Por que que Paulo não ficou no assunto mistério? Por que que Paulo não ficou na vocação? Porque prestem bem atenção, Paulo ele termina a carta dizendo: tudo isso aqui é bênção,
mas tem uma guerra que quer tirar tudo isso de vocês. Tem uma batalha que quer arrancar tudo isso de vocês. Mas ele não escreveu isso para pôr medo em ninguém. Porque eu quero te dizer aqui esta noite, você nunca pode ter medo do diabo. Porque quem está cheio de Cristo, diz João, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Só quem tem certeza que Jesus está aí dentro. Então olhe bem para cá. Queridos, quando nós atentamos para essa passagem bíblica, no momento em que Paulo começa dizendo irmãos, ele está mudando de assunto. Ele está querendo lembrar aos leitores que eles estão em um relacionamento com o Senhor. E se eu tenho essas bênçãos com o Senhor, eu não posso ter medo do diabo. Agora vocês sabiam? Nunca brinque com o diabo. Vamos analisar 3 palavrinhas de Paulo. Coloca aí na tela, Efésios 4:14. Só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais como o que? Leiam vocês. Meninos o quê? Como? E o que mais? Vocês já viram aquela expressão que tem pastores que gritam no púlpito e diz assim: a igreja tem que ter menino, a igreja tem que ter isso. Escute bem, o diabo está usando de estratégia para que você não cresça na leitura da Bíblia. O diabo está usando de estratégia para que você não ame a palavra. O diabo está usando de estratégia para que você venha ao culto e não conheça as Escrituras. Porque crente sem Escritura é menino levado pelo diabo por qualquer vento de doutrina. Metodeia é a palavra grega que aparece ali, e quando você olha para o original, sabe o que é metodeia? Esquema de Satanás. Diga comigo, esquema de Satanás. Artimanha de Satanás. Então veja que um crente sem Bíblia, um crente sem palavra, um crente sem Escritura, ele vai ser simplesmente um objeto de jogo de Satanás. Por isso que Paulo está dizendo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, o quê? Levado em roda por todo o vento de doutrina. A primeira coisa que o diabo faz é aplicar o método dele para te tirar da doutrina da palavra de Deus. Mas vamos analisar outra palavra. Coloque aí na tela 2 Coríntios capítulo 11 verso 3. Olha a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 11 verso 3. Olha o que Paulo diz: mas temo que assim como fez o quê? Vamos, leiam vocês. Digam comigo, panurgia. Diga essa expressão, panurgia. Vamos lá, panurgia. Se você pegar essa expressão aqui, vocês podem analisar ela, que aqui é uma esperteza satânica e má. Olhe para cá. Quem foi que discipulou Adão e Eva no paraíso? Vamos, só quem está no culto, quem foi? Quem discipulou Adão e Eva no paraíso? Quem era que visitava Adão e Eva no paraíso? Eu pergunto, eles pecaram? Eles pecaram? E quem foi que fez eles pecarem? Por que a igreja está cheia de crente que só vive saindo dela, mudando de igreja, revoltado com a igreja, deixando de se congregar, não servindo a Deus com fidelidade, nem com sinceridade? Quem é que está enganando essas pessoas? Olhe bem para a tela. Olha o que Paulo está dizendo. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva com astúcia. Olha aí a palavra astúcia. Essa expressão astúcia é a obra capaz de fazer um ato maléfico. Então o primeiro método do diabo, nós citamos Efésios 4:14, é fazer de você um meninão na fé. A segunda coisa do diabo é enganar você com a astúcia dele. E a terceira coisa, vamos ler
a própria palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, olha o que diz a palavra do Senhor. O irmão vai colocar 3:5 na tela. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus. Nós queremos dizer uma coisa para vocês. Quando você observa essa palavra, a Bíblia mostra para nós o seguinte: atente para isso. A palavra de Deus, ela mostra que nós não somos nada, mas que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então, se o diabo enganou Eva e Adão, que foram discipulados por Deus, imagine você. Se o diabo engana uma igreja que está sendo liderada por líderes, Efésios 4:11 e 12. Por que tem que ter uma liderança? Se você ler Efésios 4:11 e 12, a Bíblia diz: a uns pôs Deus na igreja, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, doutores, para administrar o ensino bíblico na tua vida. Mas quando você vai para o 14, ele diz que esse ensino bíblico, ele pode ser atrapalhado por Satanás e te levar por qualquer roda de doutrina errada. O que eu quero dizer aqui esta noite é que quando nós tratamos sobre essa batalha espiritual, o apóstolo São Paulo estava temendo que tudo aquilo que o crente recebeu de Deus, se ele não tivesse mantido ou mantivesse um relacionamento com Deus, ele não teria possibilidade de ficar de pé. Queridos irmãos, nós não podemos deixar de lado, olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 2, está escrito na própria palavra de Deus, no verso de número 10, coloca aí, vamos ler o verso 11, olha o que diz a Bíblia, verso 11, leiam bem forte, só esse pequeno versículo, como é que diz? Não ignoramos seus. Então, se você tem 1 Coríntios, 2 Coríntios 11:3, se você tem Efésios 4:14, aonde o diabo usa a técnica dele para destruir, não é hora de brincar. Não é hora de brincar. Aí o apóstolo São Paulo entra em cena agora, dentro desta passagem bíblica de Efésios, capítulo 6, verso 10, e ele diz: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Queridos, quando nós atentamos para essa passagem bíblica, a primeira coisa que Paulo está falando é a preparação do crente. Efésios 6:10, ele usa uma palavra chamada de força. E quando ele usa essa palavra, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está definindo o que é essa força. Ele está dizendo o que é poder, ele está dizendo o que é força. Mas aqui é passivo. O poder não está em você, a força não está em você, a autoridade não está em você. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. João 15:5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O diabo é forte, o diabo é saliente, o diabo tem poder, o diabo tem autoridade, mas eu vim aqui esta noite dizer que se você está fortalecido em Deus, o diabo não tem vitória contra a tua vida. E eu quero dizer uma coisa, muitos crentes, eu falei lá no retiro e vou falar aqui agora. Muitos crentes que têm batalhas espirituais, noites que não conseguem dormir com pesadelos, que ficam vendo demônios, que ficam vendo alucinações. Você que tem medo destas coisas, deixa eu te dizer uma coisa, Paulo está dizendo que quem está no relacionamento com o Senhor, quando ele usa essa palavra irmãos, ele está dizendo que nós temos relacionamento com o Senhor. E quem tem relacionamento com o Senhor, como já foi citado aqui, a palavra de Deus em 2 Coríntios 3:5, não que sejamos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa de nós, mas a nossa capacidade ela vem de Deus. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite.
O apóstolo São Paulo estava olhando para aquela igreja e ele estava dizendo: não tenha medo do diabo. Eu não vim falar aqui de Satanás, eu não vim falar aqui de diabo, mas eu vim falar para uma igreja não ter medo do diabo, porque é uma força de energia do céu em você que te fortalece. É o poder de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. E no que mais? E na força do seu. Sabe o que Paulo estava dizendo? Tem um poder que foi concedido por Deus a vocês. E quando ele ora em 1,19 de Efésios, ele estava dizendo: esse poder que está dentro de vocês, vocês devem tomar consciência dele. Quando eu tomo consciência desse poder, irmãos, escute bem uma coisa: quando eu tomo consciência desse poder, eu não me importo se tem praga que foi jogada na minha casa. Eu não me importo se tem mal, se foi jogado na minha casa. Eu não tenho medo de forças satânicas, porque Deus está me dizendo: fortalecei-vos no. Se você está aqui esta noite e tem um poder que te oprime, Deus está falando contigo: fortalecei-vos no Senhor. E eu vou te dar mais um recadinho para você ficar de pé esta noite e não temer mais o diabo. Lucas 10:19: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Quem glorifica a Deus? Diga comigo: Deus, eu vou me apossar desse poder. Olhe para mim aqui. Deus não vai te dar, Ele está dizendo, já está disponível. É por isso que ele diz: no demais, irmãos meus, revesti-vos. Então, quando você olha para essa passagem bíblica, que Paulo começa a descrever ela, e nós vamos tratar de cada armadura aqui esta noite, Paulo está dizendo o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no. Quando você escute que eu vou dizer aqui uma coisa: você pode ter sido de qualquer família, você pode ter vindo de qualquer crença, não importa se você foi guru, se foi oriental, se foi agnóstico, se você foi satanista, se você foi de família que ofereceu alguma coisa, não importa. Eu vou te dar um recado aqui de Deus. Coloca na tela Atos capítulo 8, verso 20. Olha que não há poder maior do que o poder do nome de Jesus. Atos 8, verso 20. Coloca aí na tela. Olha, mas isso aqui era um homem que era mágico, era um homem que mexia com bruxaria, e ele queria o poder que os apóstolos tinham, queria comprar. Pedro olhou e disse assim: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidaste que compraste o dom de Deus, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha o que Pedro diz para esse bruxo. Olha o verso 21, coloca aí na tela. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. 22. Arrepende-te, pois, agora. Olha aqui o segredo. Ah, pastor, é um grande bruxo, é um grande feiticeiro, ele vem não sei da onde, pode ser quem quiser, mas só tem um remédio para Jesus libertar de todo o poder maléfico. Olha lá: arrepende-te da tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu. Não importa o que você tenha feito, não importa qual a maldade que fizeram, se você acreditar no poder de Jesus e se arrepender, Ele te livra de todo mal e te dá vitória. E diz: fortalecei-vos no. E no que mais? Na força do seu poder. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: nós estamos com medo de tudo, nós temos medo de tudo, mas eu quero dizer para você, coloca aí na tela Atos 19, verso 18. Paulo pregando na cidade de Éfeso, uma cidade ímpia, pecadora, miserável. Olha o que acontece. Era uma cidade com a sua crendice, adorava a Diana, adorava ídolos, adorava tudo que não prestava. Mas o Paulo prega nesta cidade, e quando ele prega, o poder era tão grande, tão poderoso, que muitos de que tinham vindo, vinham e confessavam publicamente os seus feitos. Olha para cá, porque tem irmão que aceita Jesus, fica crente, mas ele ainda fica guardando coisas do passado. E eu estou aqui te dizendo que se você aceitou Jesus com verdade e de todo o coração, já foi quebrado o elo com todo o pacto satânico.
Coloca o verso 19. Essa cidade toda, ela veio para a praça, olha aí, seguiam artes mágicas, trouxeram os seus livros, queimaram na presença de todos, e feita a conta, olha o preço que se acharam. Então, quando Paulo escreve esse capítulo, ele está dizendo: o diabo sabe que Deus começou uma boa obra em você, mas ele colocou mestres para te ensinar, te deu a palavra para te ensinar, colocou dons dentro de você para te ensinar, mas agora ele diz: está tudo disponível, fortalecei-vos no Senhor. Você pode ser pequeno, pode ser fraquinho, pode ser quem for, mas nesta noite Deus está dizendo: fortalecei-vos no e no que mais? E na força do seu poder. Então a primeira coisa, para você entrar na batalha, você tem que estar o quê? Fortalecido. E essa capacidade, meus irmãos, ela vem de Deus. Essa capacidade, ela vem do Pai Eterno. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é se fortalecer em Deus. A segunda, ele diz: revesti-vos de toda a armadura. Agora vamos começar aqui. Olhe bem para mim aqui. Quando a gente fala dessa armadura, eu estava ali olhando aquele quadro e foi muito bom aquela peça, aquela apresentação. Só que quando nós olhamos para essa armadura que está sendo apresentada, aqui era uma forma de Paulo tratar o assunto. Mas essa armadura aqui, ela é simplesmente Jesus Cristo. Essa armadura aqui, ela não tem nada a ver com a armadura romana. Há muitos pregadores que dizem: Paulo estava lá e pensou da armadura romana. Paulo nunca pensou em armadura romana aqui. Inclusive, tem peças da armadura romana que não estão aqui. Uma delas, a lança, não está aqui. Se você analisar também, você pode ver que a greve não está aqui. Tem peças romanas que não estão aqui. E por que Paulo então diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus? A armadura aqui é o próprio Cristo Jesus. Quando você coloca Cristo dentro de você, Ele é a tua armadura. Mas quando você olha para essa armadura, irmãos, prestem bem atenção. A primeira coisa que ele diz aqui no texto, olha o que o apóstolo São Paulo diz. Ele diz da seguinte maneira: estáis pois firme, cingindo-vos os vossos lombos com a verdade. A primeira armadura que Paulo coloca aqui para nós, chamada de armadura defensiva, é a verdade. E o que é essa verdade, pastor Zéu? João 8:22, conhecereis e a verdade vos... Então quando quando Paulo diz que nós temos essa armadura, ele estava dizendo que nós temos a verdade. E quem tem essa verdade de Jesus Cristo na vida, querido irmão, isso aqui é muito interessante. Quando você tem essa verdade, nada mais te abala, nada mais te destrói, porque essa verdade aqui é a verdade que te liberta. A primeira armadura que você coloca é a verdade. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho e o que mais? A verdade e o que mais? A vida. Então Paulo está dizendo: peguem a verdade, mentira não tem mais vez na vida de vocês, a verdade prevalece na vida de vocês. Então qual é a primeira armadura que nós vamos colocar esta noite? Qual é a igreja? Qual é a primeira que nós vamos colocar? Vamos lá, diga bem forte, nós vamos colocar Pronto, essa verdade aqui é a iluminação, é o nosso caráter. Tem crente que diz o seguinte: eu quero fogo, eu quero isso na minha vida, para o diabo não entrar. Você só precisa andar com a verdade. Coloca a verdade na tua vida, verdade na tua boca, verdade no teu casamento, verdade no teu lar, e o diabo não terá autoridade, porque Cristo é a verdade na tua vida. Quem glorifica a Deus? Couraça da justiça. Couraça da justiça é o próprio Cristo. Olha para cá, Romanos 5 primeiro: justificado pois pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Então quando você olha para essa couraça da justiça, é a vida que aguenta todo ataque. Diga comigo, é uma vida, bem forte igreja, é uma vida que aguenta todo ataque. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: quem tem couraça da justiça, aguenta crítica. Quem tem couraça da justiça, aguenta
provações. Quem tem couraça da justiça aguenta todo ataque. Sabe por quê? Porque essa couraça, ela protege você. Ele colocava a couraça, que é o próprio Cristo. Então você tem, em primeiro lugar, o cinto da verdade. É a verdade do conhecimento, é a verdade que liberta, é a verdade que te firma. Mas você tem também a couraça da justiça. Você está pronto para aguentar tudo. Você aguenta crítica, você aguenta ataques, você aguenta provações, porque a couraça de Cristo, ela protege a tua vida. Mas você tem agora, sabe o que? A preparação do evangelho da paz. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando um soldado romano ia para uma guerra, ele colocava uma sandália, porque quando eles estavam lutando em qualquer lugar, poderia o solo ser arenoso, e se ele não estivesse bem calçado, aquela sandália poderia custar a sua própria vida. Mas sandália na Bíblia tem 3 sentidos. Sandália na Bíblia fala de disposição. Sandália na Bíblia fala de preparo. E sandália na vida fala de firmeza. Todo crente que tem evangelho na vida tem firmeza. Todo crente que tem evangelho na vida tem preparo. Todo crente que tem evangelho na vida tem prontidão. Está pronto para correr, preparado para batalhar e firme para o combate. Calçado com a preparação do evangelho da paz. Esse preparo aqui, irmãos, esse calçado aqui é o calçado que fortalece você para qualquer batalha. Interessante que quando você olha para essa armadura que Paulo está mostrando aqui, o evangelho que te prepara, que te calça, ele segue com a outra lista. Ele apresenta o seguinte, agora ele vai mostrar sobretudo o escudo da fé. Há alguns teólogos que quando usa escudo da fé e a palavra do Espírito, eles não consideram essas armas como armas de ataque. Mas só que tem outros estudiosos que consideram o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito como armas também de ataque. Primeiramente, quando você coloca o escudo da fé, o escudo era uma arma de proteção em linha de frente. Mas quando você pega o escudo da fé, esse é o escudo da verdade que te protege. Há alguns estudiosos que dizem que o escudo da fé, ele é um escudo com que você, quando entra na batalha, você não teme nenhuma linha de pensamento negativo, nenhuma linha filosófica, ateísta, deísta, porque você já tem firme o escudo da fé. Quem tem o escudo da fé não nega Jesus perante os homens. Quem tem o escudo da fé não nega a mensagem pregada perante os homens. Quem tem o escudo da fé entra na batalha e pode ter a corrente que atacar a tua fé, mas você defende, porque a fé que você tem é uma fé vitoriosa em Cristo Jesus. Quando você lê Judas 3, a Bíblia diz, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, esse escudo da fé, quando você entra nessa batalha com esse escudo da fé, ele é o escudo que te defende de qualquer crença ou ideologia ou filosofia. Por quê? Porque esse escudo da fé, você levanta ele, ela é uma fé exteriorizada. Escutem isso, esse escudo da fé, primeiramente você tem a verdade, o cinto da verdade, você tem a couraça, você calça a vida, mas o escudo da fé é a fé do lado de fora. Pode ter o professor ateu, pode ter o professor endiabrado, pode ter o ataque do diabo, mas o escudo da fé defende você de todas as ideologias. Nada te destrói quando você coloca o escudo da fé. Queridos, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele fala o escudo da fé, agora ele diz, coloca o capacete da salvação. Por que capacete, pastor Aziel? O capacete blinda a tua mente, mas não somente isso, além de blindar a tua mente, o capacete guia os teus pensamentos, porque o capacete é o próprio Cristo trabalhando na tua mente para te guiar na direção certa.
Agora vamos lá. Ele diz: pegue a espada do Espírito. Cadê tua Bíblia? Levante ela aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora vamos lá. Quando você pega esse texto bíblico, a palavra que aparece aqui, a palavra é rema. Digam comigo, rema. Muitos ficaram dizendo no Brasil, foi uma febre, uma época, pronuncia a palavra rema, que o milagre acontece. Diga rema e o milagre acontece. Olhe para cá. Quando ele fala da palavra rema aqui nesse texto, é a palavra pronunciada. Mas você tem a palavra logos. Digam comigo, logos é a palavra ideia. Quando Jesus diz em João 1, lá no Evangelho de João, primeiro, no princípio era o verbo. O que é verbo? Vamos lá, o que é verbo? Só que há uma diferença. Verbo é palavra de ideia. Rema é a palavra pronuncie, mas você só pode pronunciar se tiver o quê? A palavra logos. Vamos lá. Você só pode pronunciar a palavra rema se tiver a palavra logos. Não é você andar dizendo rema e o milagre vai acontecer. Rema, não. Você só pode dizer rema. Onde é que está rema, pastor Zéu? Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva. E o que mais? Eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E penetra até a divisão do quê? Alma, espírito, juntas e medulas. Escute aqui, olha aqui para mim agora. Digam comigo, nós estamos em uma guerra. Vamos lá, diga bem forte, estamos em uma guerra. Estamos em uma batalha. Agora Deus não te pede favor, olha para cá. Deus não te pede favor. Deus diz assim: revestivos. A casa da armadura já está aí pela fé. É Jesus. Entra em Jesus Cristo agora, que Ele coloca o cinto da verdade. Ele coloca a couraça da justiça. Ele coloca o evangelho nos teus pés para tu andares direito. Ele coloca em você o capacete. Mas Ele coloca em tuas. Tem 3 lugares que a palavra tem que estar. Quais são os 3 lugares que a palavra tem que estar? Vamos lá? Na mente, no coração e nas mãos. 3 lugares que a palavra tem que estar. Aonde? Vamos lá. Primeiro vamos começar. Aonde? Na mão. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do quê? Mas que maneja bem. Olha para cá. Você não vence diabo com louvor. Pode ser o louvor mais bonito. Você não vence diabo com louvor. Você não vence diabo com grito. Pode bater pé para ele, pode mandar ele correr. Você não vence diabo com fumaça. Você não vence diabo com óleo santo. Você não vence diabo jogando água benta. Você não vence diabo com argumentos. Você não vence diabo com oração secreta. Tem pregador lá no Brasil que diz: se você quiser como vencer o diabo, eu sei como é a oração secreta. Eu vou te dar aqui 3 maneiras de você vencer o diabo. Coloque a Bíblia na tua mão. Pegue a palavra que é viva e eficaz. Pegue essa palavra, como diz Jeremias 23:29. Ela é o martelo que quebra tudo. Ela é o fogo que arde. Põe a palavra na mão. Põe a palavra na mão. Palavra na mão. Depois palavra onde? No Salmo 119, 105. Eu escondi a tua aonde? Quem tem palavra no coração não peca na mente. Quem tem palavra no coração não peca com os pés. Quem tem palavra no coração não peca com a boca. Palavra no cora e palavra onde? Na mente. Porque, irmãos, prestem bem atenção ao que eu vou dizer aqui esta noite. Jesus venceu o diabo com 2 armas. Quais foram as 2 armas? Vamos colocar 3 armas que Jesus venceu o diabo. Mateus 4, 1-10. Qual foi a primeira arma? A primeira arma não foi a palavra. A primeira arma, oração. Quantos dias ele orou? Quantos dias ele jejuou? Aí o diabo veio para ele. Jesus já estava fortalecido. Ele tinha oração e ele tinha o quê? Se você tiver oração e tiver jejum e não tiver palavra, o diabo já te venceu.
Porque oração e jejum sem palavra vira fanatismo. Eu conheço irmão que ora e jejuma, mas não tem Bíblia, e de repente ele fica louco. Eu era pastor de um rapaz que ele orava muito e jejuava muito, mas não tinha Bíblia, ficou doido. Foi o jeito de eu pagar e mandar ele ser tratado em uma clínica de louco. Por quê? Porque ora aqui mesmo, tanto nos Estados Unidos como aqui, já teve casos de pessoas que foram orar, que foram jejuar e se trancaram em sítios e fazendas e muitos morreram. Oração e jejum sem Bíblia vira fanatismo, vira loucura. Tem que ter oração e tem que ter o quê? Palavra, porque a oração e o jejum tem que ser segundo a palavra de Deus. Jesus olhou para o diabo, e quando o diabo colocou 3 opções para ele, na área da aventura, na área da fama, na área do poder, Jesus venceu todas estas áreas, porque ele tinha, o que ele tinha? Palavra. O que ele tinha? Oração. E o que ele tinha? Vamos lá, o que ele tinha? Palavra. O que ele tinha? Oração. E o que ele tinha? Por que muitos de nós estamos caindo com a fama? Por que muitos de nós estamos caindo com o louvor humano? Por que muitos de nós estamos caindo com a riqueza? Porque nós não temos palavra. Sabe o que Paulo está dizendo? Como eu disse aqui há pouco, quando Paulo termina esse capítulo, não era para Paulo ter terminado esse capítulo assim, porque ele só estava falando de coisa boa, de vida em Cristo, vida abençoada, vida renovada, mistério revelado. Mas ele estava lembrando que se você não tiver cuidado, o diabo estraga o que Jesus fez em tua vida. E para ele não estragar, Paulo abre a boca e diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar. Preste bem atenção, 2 coisinhas que Paulo fala: resistir e depois ficar o quê? Tem muito crente que até resiste, mas não fica. Paulo está dizendo: comece bem, mas faça o quê? Termine bem. Olha, começou, resista, mas para terminar, ficai firme. Tem irmão que ora, mas não fica firme. Começa num barulhão tremendo, mas o diabo passa a rasteira nele, porque não fica firme. E como é que eu vou ficar firme? Primeiro, o apóstolo São Paulo está mostrando aqui para nós: tomai toda a armadura de Deus. Queridos, observem bem, coloca aí na tela Romanos 13, verso 2, 2 Coríntios 6, 7. Vamos lá. Primeiro, vamos para Romanos, para me fechar aqui. Romanos 13, verso 2. Coloca aí, 13, verso 2. Olha o que Paulo diz: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Para vencer as astúcias do diabo, para vencer as ciladas do diabo, você precisa colocar as armaduras. E em último lugar, ele diz que para enfrentarmos estas forças espirituais, eu vou dizer uma coisa: se você pegar toda a Bíblia no Novo Testamento em grego e fizer uma definição de todos esses poderes, principados, potestades, hortes infernais, príncipe das trevas, você não vai dissecar na sua essência esses poderes. Mas por que Paulo disse assim? Pastor Ziel, por que Paulo falou de principados, potestades, hortes infernais, príncipe das trevas? Porque Paulo estava querendo mostrar para nós que há uma horte infernal preparada contra nós. Há uma hierarquia satânica preparada para atacar a nossa vida. Mas é para nós temermos, pastor Zéel? Não. Mateus 16, 17, Jesus disse: as portas do não prevalecerão contra a minha igreja, mas para não prevalecer, revista-se da verdade de Deus. Tem a verdade de Jesus dentro de você. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá por meio de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, a palavra de Deus esta noite, eu me perguntei várias vezes por que eu queria, ou por que o pastor trouxe essa temática para nós. Nós estamos numa guerra. E eu vim aqui esta noite
dizer que você que está aqui, nesta guerra, oprimido por Satanás, ele querendo destruir você, querendo arrancar você da fé, levando você para o mundo do suicídio, Deus está falando contigo esta noite. Coloca a tua armadura espiritual, porque chegou o momento de você vencer a batalha. Eu quero finalizar minha participação aqui, pedindo à igreja que fique de pé. Mas quero pedir agora, pela fé. Esse é o momento que eu quero convidar você. Primeiramente, você que veio aqui à frente, ou que veio a este culto, e você não está bem espiritualmente, eu quero convidar você, que não aceitou a Jesus ainda, e que o diabo está tentando arrancar você da fé, eu te convido a vir à frente agora, na autoridade do nome de Jesus. A primeira pessoa que está aqui esta noite, e que o Espírito Santo está falando com você, hoje você vai colocar a armadura para vencer essa batalha. Onde está a primeira pessoa? Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que tem perturbação, você que está humilhado, vem aqui à frente. Glória a Deus. Pode vir, fica aqui. A primeira pessoa está aqui. A segunda pessoa que está aqui esta noite, vem aqui à frente agora. Em nome de Jesus, venha. Quem deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, você vai ser revestido espiritualmente aqui esta noite. Onde está a segunda pessoa? Vem aqui à frente. Jesus te ama. Jesus te chama. Jesus te convida. Onde está a segunda pessoa? Venha. A segunda pessoa. A segunda pessoa, isso. Glória a Deus. Meu irmão, eu estou feliz por essas duas pessoas. Quem glorifica a Deus? Quem glorifica a Deus? Tem mais alguém? Eu disse ontem para este senhor, Deus vai tocar no seu coração. Porque nada por Deus e para Deus é por força e nem por via, ó. Quem faz é Deus. Quem quer se reconciliar esta noite? Quem deseja vir a Cristo ainda, venha. Jesus te chama. Jesus te chama. Dois varões, fiquem aqui perto desses servos do Senhor, que estão fazendo a melhor confissão. Fiquem aqui perto deles. Glória a Deus. Vamos orar por eles. Olhem para mim aqui, vocês dois. O Senhor confessa Jesus como Rei da sua vida? O Senhor confessa Jesus como Rei da sua vida? Confessa, amém? Eles estão confessando. A igreja glorifica a Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, oramos em favor destas vidas, que o Senhor Deus está operando o milagre da salvação, que o Senhor está libertando agora. Perdoa os seus pecados, escreve o nome deles no livro da vida, e que vivam agora a nova fé em Cristo Jesus. Dá vitória, Senhor, em nome de Jesus, amém. Paz de Cristo, meu irmão, Deus te abençoe. Irmãos, agora escute bem, só um minuto. Os irmãos do louvor, esta noite eu fui breve na minha pregação, porque essa batalha aqui é simples. Não deixe o diabo estragar o que Jesus fez em você. Você não foi chamado para estar se cortando dentro de casa ou do quarto, para jogar a sua vida fora. Eu quero convidar aqui à frente pessoas oprimidas. Venham aqui à frente. Pessoas que estão sofrendo de síndrome do pânico, pode vir aqui à frente. Não fique com vergonha. Se você quer receber o milagre, venha aqui agora, porque todas as cadeias, elas serão quebradas. Venha aqui à frente. Pastor, eu não consigo dormir. Meus pesadelos são tremendos. Sabe o que vai acontecer hoje com você? Você vai ter um sono tranquilo. Porque você está na batalha, mas você está revestido. Pode vir. Você está revestido. Mas Jesus quer colocar hoje o capacete
Pode vir, jovem. Pode vir, fique aqui. Fique aqui. Muito bem. Quero convidar o pastor presidente para estar aqui, pastor Anderson também. Vamos ficar aqui, demais pastores, pois nós vamos orar. Nós temos a autoridade de líderes de Deus. A segunda pessoa, venha. Você pode vir, pastor. Eu estou lutando, não se envergonhe. É aqui a casa da cura. Aqui o hospital espiritual de Deus. Oh, aleluia. Vamos cantar o que nós... Tudo vai se quebrar em nome de Jesus. Vamos quebrar todo o mal, vamos lá. O nome dele é poderoso. Quem crê que o nome dele é poderoso? Levante a mão e diga: eu creio, Jesus. Venha. Eu quero convidar você, irmã. E quem está aqui? E quem está aqui esta noite, que acha que a sua casa, a sua família tem serviço do mal, pode vir aqui à frente agora. Porque Jesus quer libertar a tua casa. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Jesus te chama. Venha, pode vir. Há poder no nome de Jesus. Vai começar a operar na tua vida agora. Há poder. Venha aqui em nome de Jesus. No nome de Jesus. Venha aqui em nome de Jesus. Pode vir. Há poder no nome de Jesus. Pode vir. Pode vir. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Jesus vai dar libertação esta noite. Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Queridos, só um minuto. Não tenha vergonha. Você está aqui num país que você precisa ser uma tocha de Deus, e que você precisa estar revestido da armadura espiritual. Ah, pastor Zé, o senhor veio pregar que o diabo tem poder? Tem. O senhor veio pregar que ele quer estragar algo em mim? Quer. Mas eu vim dizer que há um poder maior disponível para você. É o poder do Espírito Santo. E nesse momento essas pessoas que estão aqui à frente, elas estão recebendo a armadura espiritual de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E eu quero dizer a todos que estão aqui, toda maldição, no momento em que você aceitou Jesus, Ele quebrou ela lá no Calvário. Quem glorifica a Deus, diga comigo: está quebrado. Diga bem forte: está quebrado. Jesus já quebrou tudo, igreja. Jesus já quebrou tudo. Ele está operando em você aqui. Nós vamos orar por estas pessoas. Eu quero pedir que esses homens de Deus imponham as mãos, em nome de Jesus, sobre essas pessoas. O Senhor está libertando pessoas aqui de opressões malignas. Forças demoníacas estão caindo por terra aqui esta noite. O poder do Espírito Santo de Deus está atuando aqui agora. O Senhor está colocando em você a couraça da justiça, o cinto da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé, a preparação do evangelho sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus agora, o Senhor vai te libertando agora desses pesadelos, desses gritos, desses sonos pesados que você tem. Em nome de Jesus Cristo, vai recebendo a libertação agora. A libertação agora. Toda a igreja agora vai orar. Coloque a tua mão sobre o ombro do teu irmão. Coloque a tua mão sobre o ombro. Você tem dom, irmão. Cada crente aqui tem um dom. Cada crente aqui é revestido de poder. Então agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ore agora por esta pessoa. Ore agora. Ei, o Senhor está te dando revestimento espiritual agora, renovação espiritual agora. O Senhor vai tocando em vidas aqui agora. Todo mal, pensamento de suicídio, o Senhor liberta agora em nome de Jesus. Temores, o Senhor liberta agora em nome de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando. Receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus. Jovem que veio aqui à frente,
que não se envergonhou. Jesus te dá a cura agora. Jesus te dá poder agora. Jesus te batiza com o Espírito Santo agora. Agora, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem está orando agora pelo seu irmão, a glória de Deus está na casa. O diabo não vai enganar nenhum de nós. O diabo não vai passar rasteira em nós. A palavra está no coração. A palavra está na mão. A palavra está na boca. Batiza com teu Espírito Santo agora. Batiza, batiza, batiza. Batiza, batiza, batiza. Batiza, Jesus. Renova, 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 renova. Receba a cura de Deus, jovem. Você vai receber o Espírito de libertação agora. Jesus está colocando em tuas mãos a espada do Espírito, em nome de Jesus. Sinta a libertação de Deus. Sinta, sinta. Tem glória na casa, tem poder. Jesus está operando na casa. Quem pode adorar a Deus? Quem pode glorificar a Deus? Adore, adore. A guerra começou, igreja. A guerra começou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para mim aqui para eu fechar. Igreja, igreja, olhe para mim. Quando você falar em couraça da justiça, é Cristo. Quando você falar cinto da verdade, é Cristo. Preparação do Evangelho, é Cristo. Capacete da salvação, é Cristo. A espada do Espírito, quem é? Então Cristo é a armadura. Quando se fala de toda essa panóplia, tudo isso ali é Cristo. Quem tem Jesus tem verdade dentro da vida. Quem tem Jesus tem a palavra dentro da vida. Quem tem Jesus tem o caráter dele dentro da vida. Quem tem Jesus tem a mente protegida pelo capacete da salvação. E quem tem Jesus tem o escudo da fé. Olhe para mim aqui agora. Olhe para mim aqui agora. Olhe para mim. Diga comigo: Jesus. Mas diga com autoridade: Jesus, tu estás aqui dentro. Tu estás aqui. Bota assim: a minha mente não é oficina do diabo. Essa mente tem a mente de Cristo. Diga: eu estou revestido de Cristo. E acabou, Satanás. Diga na autoridade: acabou, Satanás. A minha vida é guardada por Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora ficai, 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 ficai firmes e resista ao diabo. Olhe para mim aqui. Se você tiver um medo, quando o medo aparecer, diga: Satanás, tu não vai me assustar com esse medo, porque Cristo está aqui dentro. Se aparecer um endemoniado na tua frente, você vai repreender, porque tu tem na tua boca a palavra. E tu vais usar Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome farão o quê? Expulsarão demônios. Deus trouxe vocês aqui, meus irmãos, para fazer a diferença nessa terra. Só quem crê, diga glória a Deus. Só quem crê, diga aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa: com Cristo na vida é preciso orar. Aí Paulo diz: orando em todo. Coloca tudo isso na tua vida, mas não deixe de orar. Sem oração a casa cai. Vamos fazer o sinal da comunhão? Vamos dar as mãos todos juntos. Aonde vocês, fecha o corredor, fecha a igreja. Vamos lá todos juntos. Estamos unidos, estamos unidos. Que coisa linda, a igreja unida, a igreja em comunhão. Oh glória. Mas antes de orar, você ora, olha agora para o irmão que está ao teu lado. Olha aí para ele e diga: meu irmão, na nossa vida está a verdade. Meu irmão,
na nossa vida tem uma couraça. Nada vai nos destruir, nada vai nos abalar. E o que vier, tem um escudozão bem na nossa frente, o escudo da fé. E eu não vou me abalar com historinhas, porque Jesus já colocou o capacete que protege a minha mente. Diga para ele: meu irmão, tem na nossa boca a palavra da verdade. E agora, diga para ele: e agora? Faça assim, ó: ficai firme, ficai firme. Você não vai escorregar, porque teus pés têm o evangelho de Jesus Cristo. Ficai e reze. Reze. Sabe por que você vai resistir? Olha para cá. Não é porque você é forte, não é porque você é inteligente. Você vai resistir porque tem um poder maior dentro de você. Quem crê nisso? Essa igreja vai continuar unida, essa igreja vai continuar crescendo, Deus vai continuar abençoando esse povo, porque cada crente aqui já tem a armadura. Levante as mãos unidos agora. Senhor Jesus, cada crente aqui está revestido dessa armadura. Continua abençoando esta igreja. E agora eu vou dizer a todos em nome de Jesus: Satanás não vai encontrar brecha em vocês, porque a verdade está na vida de vocês, a santidade está na vida de vocês. Os pés têm um evangelho e a vida tem um evangelho. Vocês têm o escudo e têm o capacete da salvação e têm a espada do Espírito. Meu Deus, abençoe esta igreja. E nós estamos preparados para a guerra. Estamos preparados para a guerra. Em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão e diga: estamos preparados para a guerra. Deus abençoe.